Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Aqui é o Oliver. Nesta aula, nós vamos fazer quase que uma continuação direta da aula anterior, onde nós abordamos algumas funcionalidades novas da ferramenta GlobalView. Nós aqui da GlobalView acabamos de lançar três abas significativas. Na aula passada eu falei sobre o FedWatch e fiz uma breve introdução sobre o Open Interest. Nesta aula, efetivamente, eu vou mostrar de maneira prática e objetiva quando você clica aqui em Open Interest dentro da GlobalView, essa é uma nova funcionalidade, você cai diretamente nessa página e eu vou mostrar o poder do Open Interest para operações day trade na identificação de magnetos de preço, níveis de suporte e resistência do mercado para ativos do mercado futuro americano, commodities, pares de moedas e forex, entre outras coisas. Esse é um conteúdo avançado, dificilmente você vai achar conteúdos como esse na internet, ainda mais aqui no Brasil, e eu tenho certeza que isso vai agregar demais no seu operacional. Mas antes de mais nada, deixa o like se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal e conheça a nossa ferramenta GlobalView em globalview.com. Lá você pode contratar a ferramenta caso você tenha interesse, e nós temos um grupo do WhatsApp de suporte e dúvidas operacionais da ferramenta que nós damos atendimento a todos os clientes. Todos os links estarão dentro da descrição desse vídeo. Sem mais delongas, bora para o game. Bom, então você sabe já, eu recomendo que você assista essa aula, ok? Que eu fiz um leve overview das funcionalidades novas da plataforma. E sem mais delongas, agora vamos focar como que você pode, de fato, de maneira prática e objetiva, fazer um pré-mercado, identificar análise de sentimento de curto prazo para o dia que você vai operar, bem como também identificar níveis de suporte e resistência. Lembrando que dentro da GlobalView, o principal indicador que nós temos é esse aqui no gráfico, ok? É o Gamma Exposure. Então, o principal indicador de marcações de strikes e níveis de preço e a metodologia do Delta Hedge do Market Maker é rastreada por este indicador. Mas o Open Interest serve como base de cálculo para os níveis do Gama. Então, eu vou ensinar você, usando esta ferramenta, uma maneira secundária e não principal para você ter um viés operacional no intraday baseado exclusivamente no rastreamento do Open Interest e do volume, melhor dizendo, na mudança do Open Interest no volume. Então lembre-se, quero deixar bem claro que o principal método de análise de níveis de strike de preço, suportes, resistências e comportamento no mercado é o Gamma Exposure, esse que você está vendo na tela, que é o nosso GPS de mercado que traz a metodologia do Market Maker, do Delta Hedge do Market Maker. Mas você pode usar essa análise complementar, que inclusive eu recomendo porque é de fácil interpretação e você faz isso rapidamente depois que você aprender, para fazer um pré-mercado no intraday. Lembrando, sempre falo isso em todos os vídeos, a GlobalView não é milagrosa, funciona demais, mas tudo que eu vou falar aqui deve ser chancelado e validado pelo macro. O macro, a agenda econômica do dia, é que manda nas movimentações do mercado. Ok? Aqui nós temos pontos técnicos que nós identificamos de forma antecipada para que você tenha um GPS dos pontos de strike de interesse, tá bom? Clica em Open Interest aqui, vai abrir essa tela, já está aberta aqui, e aqui você tem várias funcionalidades, ok? Primeiro de tudo, de maneira bem objetiva, você vai escolher o ativo que você quer operar. Vamos fazer o exemplo do ES Futuro. Olha os produtos que você tem, Select Products, ok? Clica aqui, você tem aqui mercado americano, pares de moedas de forex, taxa de juros, metais commodities como gold, criptomoedas, ok? Commodities energéticas como petróleo. No caso aqui eu estou pegando o S&P Futuro. Clica aqui em S&P, ok? Você vai estar aqui, vai cair nessa tela, beleza? Outra coisa, nós precisamos selecionar todos os vencimentos. Por que, Oliver? Porque sim. Ainda mais que esse vídeo é voltado para iniciantes, nós temos que selecionar toda a grade de vencimento para ter o Open Interest total. Clica aqui, ó, Set Expiration List. Você está vendo meu mouse? Set Expiration List. Clica aqui e você vai customizar e vem aqui, ó, Select All, clica aqui embaixo Select All e dá o OK. Perceba que todas as abas estão ticadas, ok? Dá um OK, ele vai carregar e você vai cair aqui nesta aba. Algumas informações importantes aqui, tá? Que você tem que saber, tá? Então, quando você seleciona
Product, você seleciona esse botão, você está vendo a grade com todos os vencimentos. Você está vendo a grade com todos os vencimentos. Vencimentos 1 DTE, isso aqui é importantíssimo. 1 DTE, o próximo contrato é esse. O vencimento 2 DTE, o que é DTE? Dias para expiração. Dentro da metodologia do Gamma Exposure, para nós que usamos o Gamma, os vencimentos mais curtos como 0 DTE, que nós não temos aqui, 1 DTE são os mais importantes, pois o Gamma é mais forte nesses strikes. Então, você já sabe que nós vamos olhar os vencimentos curtos. E aqui você tem os vencimentos. Olha aqui, ó. Vencimento, o próximo vencimento praticamente é o 0 DTE, vencimento 1 DTE, vencimento 2 DTE e assim sucessivamente. Tanto é que se você parar o mouse em cima, olha aqui, ó, olha o mouse parando em cima, tá ali, ó, expiration 9/9/2025, 0,74 DTE, ou seja, não tem nenhum dia para o vencimento. Então, nesse estudo, esse aqui seria o 0 DTE. Se você parar o mouse no próximo vencimento, sempre vai ser assim. Perceba, 10/9/2025, 1,74 DTE. Esse aqui é 1 DTE, o do próximo dia. Importante porque nesta ferramenta nós vamos sempre circular somente nesses 3 botões. Todos os vencimentos, para ver a grade total, vencimento praticamente 0 DTE, vencimento praticamente 1 DTE. Ponto. Você só tem que saber disso. O resto, simplesmente, todos os outros botões eu ignoro, tá bom? Pronto. Beleza? São os outros contratos, outros vencimentos na grade de opções, tá bom? Bacana, você entendeu isso? Tranquilo. Inclusive, você até pode baixar esses documentos aqui dentro da Global View, vou mostrar para você. Então, aí nós aqui desse lado, ficou claro que aqui você escolhe o ativo, Select Product, ficou claro que aqui você escolhe toda a grade de vencimento. Ficou claro que aqui são os vencimentos e que aqui é o vencimento total, aqui é o 0 DTE e aqui é 1 DTE, isso está muito claro. Beleza? Beleza. Tranquilo. Configurações de análise. Quando você estiver aqui, eu recomendo que você deixe sempre volume, matrix, o strike de vencimento, você pode colocar 15 se você quiser, 25, enfim, fica a teu critério, deixa 25 por padrão. Gregas, não vou ensinar nesse vídeo você analisar gregas e os gamas. Você pode, dentro dessa nossa ferramenta aqui, analisar as gregas, o gama e o delta. Fantástico, mas não é o objetivo deste vídeo, ok? Eu vou focar aqui em nenhuma grega, eu vou focar apenas na análise do volume e do Open Interest e da mudança do Open Interest, para fazer um pré-mercado na identificação de análise de sentimento e os strikes de preços importantes, ok? Porque o buraco é muito mais embaixo, a gente pode fazer umas análises muito mais efetivas dentro do mundo das gregas, que coisa que eu não vou abordar nesse vídeo, tá? Aqui você sempre seleciona calls e puts combinadas, Detalhe importante, esses dados aqui sempre são end of the day. Eu estou na segunda-feira. Tá? Estou gravando esse vídeo para você na segunda-feira. O dado que eu tenho aqui, como hoje é segunda, a plataforma não atualizou ainda, o dado é de sexta-feira, do último pregão, sempre do dia anterior. Então é do end of the day do dia anterior. Todos esses dados que você está vendo aqui. Ok? Então, primeira situação. Então vamos lá. O que você vai fazer por primeiro? Primeiro você tem que entender a diferença de volume. Você tem que entender a diferença de volume, vou ser bem sintético, de volume e de Open Interest. Você sabe a diferença entre volume e Open Interest? Volume vai mostrar para a gente o volume negocial neste dia. Que dia? No dia da data anterior, do end of the day. Então os dados de volume aqui mostram para a gente as regiões de interesse do pregão que já aconteceu. Isso serve para a gente como guia para entender aonde foram os pontos de briga no dia anterior e aonde teve o maior volume. Ok? Já o Open Interest são posições em aberto que vão deste dia que nós estamos analisando, que é o dia anterior, para o próximo dia, para o pregão seguinte, que é o pregão que nós iremos operar. Então são os contratos em aberto, é a vontade negocial, são os strikes de preço que são carregados em posições em aberto que não são encerrados neste dia de pregão e são carregados para o próximo dia, que é o dia que nós vamos operar.
Então você tem que saber essa diferença. Os dados de volume te mostram dados deste pregão, como foi a distribuição dentro dos níveis de preço dos pontos de briga, que dá insights para a gente de zonas de interesse. E os dados de Open Interest são dados para o próximo pregão, que é o dia que você vai avaliar, porque você vai fazer um pré-mercado antes de operar hoje, correto? Digamos que eu esteja na segunda-feira de manhã. Eu vou fazer um pré-mercado antes do mercado abrir para poder fazer esse estudo, para entender o mercado. Tudo bem? Ficou claro? Então essa é a diferença de Open Interest. Não confunda Open Interest com volume. Beleza? Tranquilo. Então aqui nessa ferramenta vamos ser bem objetivos. Nós temos aqui gráficos. Você pode olhar os gráficos? Todo mundo gosta de olhar o gráfico? Pode, mas aqui você tem uma noção do Open Interest. Quando você clica aqui nos gráficos, nós estamos olhando qual grade, trader? Toda a grade de vencimento. Se eu clicar aqui, nós vamos ver a grade de curto prazo. Certo? E aqui nós temos a grade de curto prazo com vencimento 0 DTE. É só você dar o zoom aqui que você vai ver os strikes de negociação do preço. Perceba o S&P futuro 64,89. Ok, aqui isso era o dado de sexta-feira, aqui é o dado de segunda-feira, e aqui nós temos o Open Interest que foi carregado. Presta atenção, isso é importante. Quando você clica aqui em Open Interest Charts, você está vendo dois dados aqui. Você está vendo o dado do Open Interest, só para você entender, tá? Não é aqui que é o mais importante, mas aqui é uma apelação visual. Você está vendo os dados do Open Interest, que é os dados que vai ser carregado para o dia seguinte, que você vai analisar as regiões de strikes de Open Interest grande no dia que você vai operar. Como esses dados foram de end of the day sexta-feira, eu utilizaria esses dados hoje, na segunda-feira, no pré-mercado para operar. Eu identificaria a região que o S&P estaria, por exemplo. Vou fazer um exemplo. Digamos que o mercado vai abrir agora segunda-feira e está na casa dos 55,12. E daí eu faria uma avaliação aqui, ó, na casa dos 55, ó, tá vendo? 55 bola a bola, e depois as outras regiões eu posso passar o mouse em cima, ó. 55 bola a bola é uma região de strike, e depois a casa dos 55,15. Essa aqui é a predição futura do dia de hoje. O dia de hoje já terminou. O gráfico que você está vendo aqui, ele já aconteceu. E eu já sabia de antemão que a casa dos 55 bola a bola tem uma grande concentração de Open Interest. Lembre-se que aqui é o fechamento de sexta-feira. E eu sabia que a próxima região seria na região da casa dos 55,12, que no caso aqui está com 15. Percebo quando eu passo o mouse então em cima, como essas regiões foram respeitadas, 65 bola a bola, 65,15. Olha o S&P lá agora, olhando o mouse aqui, para você entender, 65 bola a bola, 65,12 foram regiões de briga que o mercado segurou. 65 bola a bola, 65, no caso ele chegou aqui no intraday na casa do 15, ó. Ele segurou na casa do 15. Você está vendo? Então foi respeitado a casa do 15 aqui, ó. Você já saberia que essas regiões são regiões de interesse, né? Lembrando que esse dado aqui é o dado do último fechamento. Tá? Detalhe importante. Oliver, aqui embaixo é o volume. Volume de que dia? Do último fechamento. O Open Interest são as posições que nós vamos olhar hoje. Então não se confunda. Quais são as regiões mais poderosas? Se o volume são regiões de histórico de preço onde já houve negociação passada, e eu tenho agora um Open Interest grande nesses strikes, quando eu tenho um alinhamento, presta atenção que isso é importante, de um Open Interest, que é a percepção de hoje, que são as posições que vieram do carrego de ontem para hoje que vão influenciar o meu preço. E eu também tenho nesta região um grande volume, quando eu tenho um alinhamento, que é este caso de um grande volume com um grande Open Interest, essas regiões são as regiões mais fortes de níveis de suporte e resistência do dia. Tudo bem? Porque você tem o histórico da briga passada, que é o volume do último pregão, no caso de sexta-feira, cujo fechamento foi nessa casa, e você também tem o Open Interest do último pregão, que vai servir como referência para o dia seguinte. E como essa região também tem um grande volume, nós temos essa percepção de que um Open Interest carregado de grande volume é um nível de suporte e resistência mais forte. Ok? Então, aqui é onde você analisa o gráfico e, consequentemente, eu estou olhando o vencimento 0 DTE. Eu sempre gosto de olhar o vencimento de curto prazo.
0 DTE. Para mim isso aqui é mais importante no intraday. Quer olhar a grade total? Dá uma olhadinha aqui na grade total só para você entender. Sempre seleciona Buy Strike, sempre Buy Strike, ok? E aqui você também pode ter essa percepção na grade total, né, dos vencimentos aqui para você ter uma percepção. Então a gente vê, né, que a casa dos 65 bola a bola e também depois aqui, ó, na grade total você não tem essa percepção 0 DTE, você tá vendo, ó? Ó, aí depois aqui na grade total esse vencimento não é significativo, mas porque ele soma todos os vencimentos, mas no 0 DTE, que é o que mais importa, por isso que é importante. Eu gosto sempre de olhar a grade total e o 0 DTE. Aqui eu já tenho essa percepção mais evidenciada. Olha que bacana aqui, né? Então tudo bem? Legal? Entendeu como é que é o Open Interest? E aí o gráfico mostra o change, a mudança também, né? De todos os vencimentos. Tá? E aí você coloca sempre aqui, eu não gosto de olhar isso aqui, tá? Aí eu não gosto de olhar aqui, é meio confuso, eu não gosto de olhar isso aqui, tá bom? Aqui tem todos os vencimentos, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu não olho isso aqui, tá? E você pode analisar que você vai ter aqui a mudança de Open Interest dentro dos contratos que você quer analisar. Vai analisar só no contrato futuro, ó, olha que interessante, e você tem aqui o Open Interest Change. O que foi de adimplemento e cancelamento, é bom dar um zoom aqui sempre, para você analisar, né? Olha como a casa dos 65 bola a bola, houve um adimplemento de calls. Então você pode olhar isso graficamente, tá? Então eu estou ensinando você a fazer isso graficamente, então você já consegue identificar os strikes pelo gráfico, certo? Beleza, só que agora que começa a cereja do bolo. Então você pode fazer esse estudo gráfico através dos strikes aqui, tudo bem, você já entendeu. Agora, para mim, o que mais importa, esse vídeo vai ficar longo, tá? Esse vídeo vai ter uns 30 minutos, é para quem quer aprender. A maioria que não quer aprender nem está aqui, não é verdade? Agora é o seguinte, vamos para aqui o Most Active. Isso aqui para mim é a cereja do bolo, tá? Most Active. Presta atenção na dinâmica. Vencimento total. Vencimento total. Vamos olhar o vencimento total. Most Active. Sempre aqui, ó. Sempre com calls e puts. Quando você seleciona, ele vai somar as calls e puts. Tá? E aqui o filtro a gente está no S&P 500. Depois, em outros vídeos, você pode colocar análise agregada. Eu vou explicar como faz isso em outros vídeos. Vamos começar devagar, que é muita informação. Essa aba aqui vai te dar o sentimento do mercado. Esta aba aqui vai te dar o sentimento no pré-mercado. Por quê? Porque você vai ter um resumo aqui. Lembre-se que primeiro eu estou analisando a grade de vencimentos totais. Eu estou aqui, ele vai te dar um resumo, isso aqui é fantástico. Ele vai te dar o seguinte, qual que é o volume total de calls que teve, tá? Aí você vai estar na grade com todos os vencimentos. Nós tivemos um volume de calls de 300 mil. Ok. Esse é o volume total de calls. Algumas foram compradas, outras foram vendidas, ou seja, o net change, a mudança de calls foi um adimplemento de 74 mil. Ok, fica esperto. Agora nós estamos analisando as calls. Calls, quando tem mais calls do que put, o mercado está com uma sensação de compra, um mercado comprador. Vamos analisar as puts. Quando tem mais puts do que calls, o mercado está com uma perspectiva vendedora, de defesa, de amplitude de volatilidade. Olha como o volume total das puts e o net change, que é o mais importante das puts, ele é significativamente net change das puts, só para você entender isso, ó. E o volume das puts em relação ao volume das calls, eles são. Olha o que você está olhando aqui. No vencimento total de todas as expirações, você tem o dobro de puts em relação ao call. O volume é de 700. O net change, um novo adimplemento. O novo adimplemento de puts é de 303 e o novo adimplemento de calls é só de 74. Quando você soma esses dois números, você tem aqui, ó, o net change. Esse net change de novo dinheiro, eu quero que você entenda isso. Isso aqui é o dinheiro novo. E o volume total está aqui, ó. O volume total está aqui.
Só que isso aqui é volume, é dinheiro novo entrando no mercado. Agora eu te pergunto, Open Interest, ok? Dinheiro novo na expectativa do pregão que nós vamos analisar, ok? Se isso aqui é dinheiro novo, eu te pergunto, esse dinheiro novo na sua magnitude é de puts? Ou esse dinheiro novo na sua magnitude é de calls? Nossa, Oliver, cara, deu um estralo. Cara, entrou 370, houve um adimplemento de novas posições de Open Interest de 377 mil. E das quais 303 mil foi de put. Então o mercado está muito mais posturado para uma defesa do que para uma alta, para uma venda, né, acreditando numa amplitude de volatilidade, que o mercado pode cair buscando segurança, porque tem mais put no mercado, do que calls. De maneira simples, puts é venda, call é compra. Qual que é o sentimento no vencimento total? O sentimento no vencimento total é mais vendedor. Mais vendedor. Você está entendendo como é fácil? Bate o olho e já sabe. Só que eu sou day trader. E de repente, esse desbalanceamento que está tendo aqui são os contratos que vão daqui um ano, daqui 6 meses, daqui 3 meses, não me interessa. Eu preciso ver no curtíssimo prazo se também há esse desbalanceamento. Se também tem esse desbalanceamento entre calls e puts. É isso que eu preciso saber. Tudo bem? Tá? E aí como é que eu faço isso? É simples. Agora que eu vi o sentimento global de todas as calls e todas as puts de todos os vencimentos, eu sei que tem venda, eu vou ver no curtíssimo prazo como que eu faço isso. Eu vejo aqui no 0 DTE, que é que o gama é maior, aí você tem que ter um conhecimento de gama. Nas opções 0 DTE o gama é altíssimo, ou no 1 DTE. Eu gosto de olhar nos dois. Então na verdade eu olho total 0 DTE, 1 DTE. Vamos ver se no 0 DTE e no 1 DTE também há no curto prazo um desbalanceamento de calls e puts. Agora ficou fácil. Olha que sacada. Aqui que você tem o sentimento. Vamos ver aqui, ó, para o mouse em cima, 0,73 DTE, ó lá, que é o próximo vencimento, que é o 0 DTE nosso. Clica aqui, ele vai carregar, tá vendo que está carregando? Ó, já carregou. Olha que absurdo isso. Olha que fantástica essa ferramenta, né? Calls, volume só de 11 mil e o net change, ou seja, entrou mais 3 mil de calls de compra. Calls pensa em compra. Isso no 0 DTE, onde o gama é maior. Agora para o seu espanto, olha as puts. Entrou um volume 6 vezes maior no curtíssimo prazo de 70 mil e o net change é de 60 mil. Dos 64 mil novos contratos de Open Interest, a maioria é de put esmagadora. Você entendeu isso no 0 DTE? Faça essa mesma análise para 1 DTE. 1 DTE. Agora, olha, bata o olho e me diga você, tá? Bata o olho e me diga você. Mesma situação absurdamente esmagadora, vendedor no curto prazo. Vendedor no curto prazo, volume de calls, net change. Olha como é que é rápido depois que você pega, só bater o olho rápido. Volume de puts, net change, adimplemento total, totalmente vendedor. Tudo bem? Você está ligado nisso? Oliver, se é totalmente vendedor, quais são os níveis de preço, quais são os strikes, aonde entraram essas puts e essas calls que podem servir como magneto de preço ou suporte e resistência? Agora que depois que você fez essa análise de sentimento, que você poderia identificar esses strikes no gráfico de maneira primária, né? Agora você também pode identificar os strikes dessa análise de sentimento aqui no heatmap. É aqui que você vai identificar a mudança comportamental, o adimplemento ou cancelamento de níveis de Open Interest a níveis mais altos ou a níveis mais baixos. Você pode ver isso no gráfico de maneira simples. Ou você tem uma segunda opção que eu vou te ensinar agora, que é aqui no heatmap. Ok? Você entendeu? É absurdamente fácil. Não tem dificuldade depois que você pega esse esquema. Eu vou tirar os níveis de gama aqui. Lembrando que isso aqui é o carro-chefe, ok? Isso aqui é o carro-chefe. Não se engane. Beleza? O Gamma Exposure. Mas depois que você fizer esse exercício, você vai ver que os níveis batem. Os níveis batem, claro, porque o cálculo de gama
ou ele é baseado em volume ou ele é baseado em Open Interest. Pronto, então vai bater. Tem que bater. Simples assim. Bom, vamos lá. Agora vem aqui no Open Interest. Open Interest é a mesma coisa. Quando eu olho, agora eu vou te perguntar. Quando eu olho o vencimento total, você já sabe que aqui é o vencimento total, sempre matrix, tá? Aqui nenhuma grega selecionada. Isso aqui é o vencimento total. O mercado está na casa dos 65,12, 65,12, está lá embaixo. Aí eu vou olhar sempre mais próximo da pedra, né, pessoal? Não faz, eu vou até mudar a cor aqui. Isso aqui é uma regra de coloração matrix. Põe coluna, você vai ver. Você está olhando toda a grade de vencimentos, ó, ficou mais fácil de ver, tá vendo? Aí vamos olhar o strike atual. Lembrando que esse dado é o dado de sexta-feira. É o dado de sexta-feira. Nós estamos analisando o Open Interest de sexta-feira que foi carregado para hoje. Que nós operaríamos na segunda-feira antes do pré-mercado. Nós estamos fazendo esse estudo, ok? Então, bacana. O preço agora, o mercado já fechou. Estou gravando esse vídeo meia-noite para você de segunda-feira. O mercado já andou. Perceba aqui, ó, o mercado andou isso aqui hoje, ó. Ele saiu aqui perto da casa dos 64,95 e foi buscar hoje, isso aqui que é o resultado de hoje, perto da casa dos 65,15 e 65,10. Então o mercado de S&P subiu na data de hoje, subiu, ok? Bacana. Então vamos ver se com base nesses dados nós teríamos uma condição de identificar os strikes, lembrando que eu estou ensinando você a olhar toda a grade. Eu bato o olho rapidamente aqui, eu vejo aonde está o strike atual. Onde estava o strike atual? Você esqueceu onde estava o strike atual? Esqueceu? Não tem problema. Volta aqui, vai no sumário, vamos ver onde que estava lá, ou no gráfico, né? Open Interest. Eu esqueci onde estava o strike antigo. Estava na casa do 64. Vamos anotar aqui no gráfico. 64, só para a gente ter uma noção do que aconteceu na data de hoje, para ficar bem mastigado. Estilo, texto, coordenadas 64,89. 64,89. O S&P antes da abertura de hoje estava praticamente aqui, ó. Ele está pegando dado de sexta-feira. Olha meu mouse, sexta-feira. Sexta-feira aqui o mercado fechou. Domingo aí nós tivemos a abertura do futuro. Segunda-feira abriu aqui, tá? É só para você entender como é que foi a dinâmica, tá bom? Tá bom, beleza. Bom, vamos voltar então aqui no Open Interest, no vencimento total. Para que eu olho isso? É o mais importante? Não, o mais importante é o 0 DTE. Para day trade é análise de curto prazo que a gente vai analisar. Mas eu estou ensinando você a olhar todo o vencimento para você ter uma análise de sentimento olhando os strikes de preço de toda a grade de vencimento. Tudo bem? Então nós estamos aqui na casa dos 64,90. Nós estaríamos aqui 64,90. Deixa eu só fazer uma... Lembrando, o que você está olhando nessa coluna aqui, ó? Lembrando, o que você está olhando nessa coluna? Aqui você tem um 1 DTE, que no caso para nós segunda-feira seria o 0 DTE. Aqui você tem o outro vencimento. Então, para mim, o mais importante sempre são as primeiras duas colunas, ponto. Você está vendo que essa coluna aqui, você pode ver de maneira individualizada. Essa coluna tem o número E2BU5, que é essa aqui, ó, E2BU5. Você está vendo que essa coluna aqui é do E2CU5, E2CU5. Então você já tem aqui tudo. Para mim, o mais importante é entender a adição ou cancelamento, a granularidade, a concentração de Open Interest nessas regiões. Ok, tá? Então vamos lá. Então nós temos aqui, lembrando que nós estamos usando calls e puts combinados. Eu não tenho diferença de calls e puts aqui. Eu estou olhando o Open Interest de calls e puts aqui. Eu estou vendo Open Interest. Se eu quiser ver o volume, eu clico em volume. Vamos clicar em volume só para você entender. Vou clicar em volume. Mesma situação. Agora eu estou analisando o volume, mas eu estou analisando o Open Interest. Tudo bem? Tudo bem. Então, para fazer o sentimento, a gente já sabe que tem um sentimento vendedor de curto prazo, desbalanceamento de puts. Agora o seguinte, vamos lá. O preço estava na casa dos 64,90. Que inclusive, como o mercado fechou aqui, está até destacado aqui. Você está vendo que está azul mais claro aqui, ó? Você está vendo que está azul mais claro? Fechou aqui.
Fechou aqui, eu marquei aqui para você, ó. Tudo bem? Nós estamos falando desse fechamento aqui, ó. Não se esqueça, de sexta-feira. Tudo bem? Tá. Aí nós estamos fazendo um pré-mercado para segunda-feira. Sou repetitivo para você não esquecer. Tudo bem? Vamos olhar agora nos vencimentos de curto prazo. Lembre-se, o que interessa para a gente é esta coluna de curto prazo aqui, ó. Basicamente é isso, ó. Basicamente é isso. O 0 DTE, que é a primeira coluna, e o 1 DTE, que é a segunda coluna. É só isso que eu quero ver. E eu quero ver sempre próximo da pedra. Não adianta eu ver lá embaixo. Não adianta eu ver lá em cima. Esses dados longe do strike do preço não me interessa. Isso aqui não me interessa. O preço não vai chegar aqui hoje. Mas o preço pode brigar nessas regiões de strike próximo do preço. Tudo bem? Então eu vou olhar sempre próximo do preço. É simples? É simples. Tá? Não tem segredo. Não tem segredo. Mais uma vez aqui. Vamos fazer então aqui, ó. O que nós temos? Deixa eu melhorar essa marcação aqui. O que nós temos aqui em termos de adimplemento de novas posições compradas e vendidas? Perceba aqui, vamos olhar a níveis mais baixos. 85, 64 com 80. Olha aqui, opa, aqui na casa do 80 já tem 400 contratos, mas é pouco. Opa, na casa do 75 nós já temos 515 contratos. Opa, na casa dos 64,70 eu tenho 962 contratos. Você acha que é coincidência? Lembre-se, mais uma vez, nós estamos na casa do 89, que é o fechamento. Daqui para frente é o poder preditivo que você teria de identificar os preços. Você não sabe, vou até deixar aqui para a galera não se perder, né, bicho? Eu sou bem detalhista. Ó. Aqui, ó. Você não sabe o que tem depois dessa linha azul para a direita. Você não saberia, ok? Você não saberia o que tem para cá. Agora eu te pergunto, como nós identificamos de forma prévia, porque você já teria acesso a esses dados, que na casa dos 64 com 70 é um nível de preço importante, eu te pergunto, o preço chegou na casa dos 70 lá embaixo? Não, Oliver, não chegou. Qual que é a região depois que tem grande volume? Na casa dos 75, na casa dos 75, mais ou menos aqui também não chegou, e depois na casa do 80 também não chegou. O mercado não foi trabalhar para baixo. O mercado não foi trabalhar para baixo, certo? Certo, o mercado não foi trabalhar para baixo. E aí depois nós teríamos aqui a casa do praticamente o fechamento 90, 300 contratos. O mercado, depois ele voltou, olha só que interessante, isso é interessante você saber, o mercado voltou para a casa do 90, ele fechou aqui, ele subiu e depois ele segurou exatamente aqui, ó, na casa do 90. Aí eu te pergunto, se o mercado rompesse para baixo, aonde seriam os pontos baseado no Open Interest de interesse, o maior ponto de interesse, na casa do 70. Você entendeu a dinâmica? Mais ou menos aqui na casa do 70. Tudo bem? Aqui seria no 70, podendo brigar na casa dos 75. Então, esta região seria o objetivo. Caso o mercado rompesse esse nível de suporte, essa seria uma região provável que o mercado buscaria. Beleza? Beleza. Agora vamos ver aqui. Então, a gente sabe que a faixa de adimplemento de concentração está longe da pedra, está aqui embaixo. Se o mercado rompe esse suporte, ele vai buscar lá. É um insight que você tem quando você olha o vencimento total. Tudo bem? Legal? Agora vamos ver aqui a níveis mais altos. A níveis mais altos, o mercado fechou aqui, aonde que tem um grande concentração de Open Interest. Na casa, primeiro nível de strike, olha aqui, ó, tanto no vencimento 0 DTE, como no vencimento 1 DTE. Eu tenho 951 Open Interest aqui. Olha como que é a casa dos 65 bola a bola, que ele foi buscar, inclusive. É onde o preço tende a orbitar, o preço fica acumulando, é a região de briga. Depois disso, olha a concentração, isso que eu quero que eu acho fantástico. Olha a concentração aqui, principalmente do 0 DTE, dos níveis mais altos. Na casa do 15, que ele está chegando agora no 15, ele já chegou no passado, já defendeu. Depois na casa do 20,
que ele não chegou ainda, e principalmente na casa do 25, lá em cima. Então nós sabemos que agora entre a casa do 20 e 25, essas regiões são os principais strikes de resistência. E nós sabemos, se o mercado perde esse fundo, esta região é o principal strike de suporte. Nós temos a faixa negocial, nós temos o principal nível de suporte e temos o principal nível de resistência nessas faixas que você está vendo aqui, ó. Tudo bem? Legal? Dá para ver a faixa negocial? Você entendeu? Fácil, tá? Fácil para identificar os strikes, não é? Beleza, nós estamos olhando agora, você pode facilitar a sua vida. Quer ver só o 0DTE? Oliver, eu só quero ver o 0DTE. Clica aqui. Clica aqui, faz o mesmo trabalho, só no 0DTE. Veja só o 0DTE aqui, ó. Né? Nós vamos aqui, você tem isso aqui que eu acho foda. Por isso que eu gosto muitas vezes eu gosto de olhar o vencimento total para ter uma noção, mas é aqui que o jogo muda. Novo 0DTE, meu amigo, minha amiga trader, perceba aqui que você tem o histórico passado e depois tem o histórico do último dia de pregão. Você consegue ver uma evolução, uma manutenção dos strikes de interesse, ou você consegue ver um cancelamento dos strikes de interesse. E eu sempre olho, basicamente eu sempre olho isso aqui, ó. Eu faço a comparação do último com o dado que eu estou analisando hoje. Nós estamos analisando Open Interest do contrato 0DTE. Beleza? Vamos fazer essa análise de conjunto agora. Presta atenção, pessoal. Um conteúdo que nem esse, vídeo longo, vai demorar 50 minutos, não me importa. Eu estou aqui para ensinar. Pô, isso aqui é conteúdo de mentoria paga, cara. Ninguém ensina isso no Brasil. E você tem agora esse adimplemento dessa ferramenta maravilhosa na Global View. Então já deixa seu like e se inscreve no canal. Vem aqui comigo. Olha que interessante. Mais uma vez o mercado fechou na casa do 90. E aí nós temos aqui, isso que eu acho foda, né? É o carrego das posições de open interest de interesse em aberto, né? Olha, a gente percebe que é na casa dos 70, se o mercado caísse a casa dos 70, realmente seria uma região de briga, caso ele perca essa mínima, que nós já fizemos essa análise. A casa que ele foi buscar, perceba como tinha 496 contratos de open interest aqui, subiu para um dos maiores, para 951, na casa dos 65 bola, que é a região que ele ficou orbitando de briga. Ó. Tudo bem? E a níveis mais altos, a concentração que já tinha no dia anterior se manteve no dia atual, no último pregão, que vai a banda da casa, mais uma vez, do 15, que ele já buscou aqui em cima o 15, ó. 15, ele já buscou, né? Depois agora é a grande região de 15, que é a grande região de briga, é a casa do 20 com 25. Ó, 20 com 25, que é aqui em cima, aproximadamente. Isso no 0DTE, então isso ratifica, convalida, chancela aqui no curto prazo. Eu já tinha essa informação na grade de vencimento total, mas aqui é melhor. Oliver, cara, mas isso é redundante, porque se você olhar a grade de vencimento total, você já está olhando o 0DTE. Também, não é? Aqui, ó, você está olhando aqui ó, o contrato 0DTE, Oliver, certo? Certo. Então, por que, Oliver, por que você não vai direto aqui para a coluna 0DTE? Porque aqui você vai ter uma percepção, um overview de todos os vencimentos, das concentrações de todos os vencimentos, para você ter uma noção, né? Esse tipo de informação de todos os vencimentos dá uma percepção que realmente a casa dos 65 bola não era uma região forte só no 0DTE, era em 1DTE, era em 2DTE, é para vários vencimentos, olha só, vários vencimentos, olha as cores. Então aqui você tem uma noção de strikes de vários vencimentos, ok? Você está vendo? Vários vencimentos, ó. E aqui você tem importância de curto prazo. Mas se você quiser já fazer a avaliação direta no 0DTE, como eu falei para você, acabou. Pode fazer isso no 1DTE também? Pode fazer. E aonde que você vê, agora o resumo de tudo. Se você clicar em Open Interest Change, o que vai acontecer? Ele vai te dar só a mudança. Ó, estou no contrato 0DTE.
Agora ele vai te dar só a mudança, o adimplemento em verde ou cancelamento em vermelho de ordens. E aí ficou fácil. Ficou fácil. Aí você vê um grande adimplemento. Onde que estão as regiões de maior adimplemento de Open Interest no 0DTE? 65 bola a bola, né? Não é à toa que o mercado ficou brigando aqui hoje. Né? O mercado, olha como faz sentido isso. Aí siga, olha lá, agora olha as regiões de briga, ó. Olha o adimplemento, casa do 10, tá brigando mais ou menos na casa do 10. Não tinha nada no dia de ontem, ó, no vencimento anterior, agora tem. OK? Olha aqui como aumentou também, ó, de 100, já tinha aqui 2 DTE, 1 DTE e a região do 0 DTE, onde que é coincidentemente a casa do 25, que é aquela região do 20 e 25 que a gente falou para vocês. Então você tem várias formas de análise diferente para identificar níveis de suporte, resistência e regiões de magneto de preço, onde se o mercado vencer uma região, ele chega em outra região. Beleza, pessoal? Então, esta ferramenta de análise de Open Interest que você tem dentro da Global View é um adimplemento muito poderoso para você fazer o seu estudo pré-mercado, e depois que você pega o jeito, você bate o olho e você faz isso rápido. Até porque você vai ter dentro da Global View os gráficos de gama, e não é à toa. Será que é coincidência essas regiões que eu falei? Agora vamos fazer tudo um overview rapidinho. Eu não falei da região do 20 com 25? O que nós temos no 20 com 25? Uma concentração de gama level 1 e gama level 5. A maior, tirando a call wall, aqui é a maior concentração de gama levels. E a put wall, né? Olha que interessante. E tem duas concentrações fortes aqui. Certo? A global, então nós teríamos a nossa região de Open Interest também aqui, ó, entre 20 e 25. E a região de gama level já conta para você. Você vê como bate com o gama level, ó. OK, ficou claro? Agora, se a gente for dar uma olhada na região da casa dos 65 bola a bola, que teve briga pra caramba, que a gente falou tanto dessa região nessa live não, nesses vídeos, combo wall e qual wall 0 DTE. Olha só, ponto interessante, bateu com as nossas marcações. Se o mercado perder a região da casa dos 64,89, aonde que eu falei que ele poderia brigar? Aonde que eu falei que ele poderia brigar? Entre 70 e 80, mais especificamente do 70 com 75, certo? 70 com... Olha onde está a HVL, no 68. Olha onde está a HVL G-Flip, no 76. Então é a região de briga. Caso ele perca, ele vai buscar essa região. Aqui é o objetivo dele, ó. Ou aqui ou lá embaixo. E aqui é o objetivo dele, ó. Ficou claro? Olha como bate com as regiões, só que aí, claro que dentro da metodologia do Gamma Exposure, dentro da nossa ferramenta Global View, você vai ter as designações, né? Os cálculos matemáticos que mostram que na verdade aqui o HVLG Flip, mas perceba que quando você bate o olho no Open Interest, quando eu ensinei, e ainda você tem as regiões de gama, você já sabe aonde que o bicho vai pegar e aonde que você tem que tomar risco. Fantástico, é um GPS de mercado pré-mercado, é uma análise de sentimento, é um posicionamento técnico de gama, Open Interest e volume. Essa é a metodologia mais poderosa e lucrativa do mercado global. Entra no nosso grupo do WhatsApp, vou deixar o link onde você vai ter o suporte da Global View. Contrate a Global View na globalview.com, e é importante que você esteja no grupo do WhatsApp para você ter todo o suporte e bate-papo da galera aqui. Tudo bem? É aqui que você vai tirar dúvidas e tudo mais. Então, conheça a Global View, essa ferramenta inovadora. E na próxima aula eu vou começar a esmiuçar. Se você gostou dessa aula, deixa o like. Na próxima aula, sim, é uma aula longa, eu vou continuar a esmiuçar aqui agora o Options Report Tools, que é uma nova ferramenta que nós colocamos aqui também para você. Grande abraço, sucesso, deixa o like, entra no grupo, contrata a ferramenta, inclusive, eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, estamos na promoção de lançamento, o preço vai aumentar, pega um plano semestral e anual, depois não chora as pitangas. Deixa o like, entra no grupo, a gente se conversa por lá, grande abraço, os links estão na descrição do vídeo e fui!